esteja sobre nós nesse momento. Nós estamos meditando na profundidade do decreto de Deus. É impossível você conhecê-lo na sua plena profundidade, mas Ele revelou algumas coisas em sua palavra. Muitas coisas nós podemos conhecer a respeito da soberania do nosso Deus, dos decretos do nosso Deus. Está contigo? E hoje nós vamos ver um pouco a respeito de como os ímpios veem os decretos de Deus, como eles veem ao Deus Todo-Poderoso. Estamos falando ainda sobre os eleitos e os não eleitos, aqueles que Deus escolheu para si e aqueles que Deus rejeitou. O incrédulo na ciência e a soberania de Deus. Quando você tem um cristão na ciência, ele vai buscar a genuinidade da ciência, apoiada justamente sem descartar a possibilidade de Deus. Digamos, tem parte da ciência que fala a respeito do criacionismo, mas as mídias não falam sobre isso, principalmente as grandes mídias. São veículos que trazem informação só de cientistas que são contrários à possibilidade de um ser todo-poderoso. Existem outros cientistas também que trabalham na área do design inteligente, que é aquela questão de que, olha, se tudo é tão minucioso e de uma forma que aponta para uma inteligência superior, então um ser superior deve ter criado tudo isso. Mas se você observa, nas grandes mídias sempre são cientistas ateus que falam. Veja só, Nietzsche, ele diz o seguinte a respeito do cristianismo. Esse foi um ateu, não simplesmente um ateu comum, mas alguém ferrenho que atacou o cristianismo. E ele deixou um histórico muito grande. Nas faculdades, por exemplo, ele é muito estudado. E a maioria dos pensadores nas faculdades são escolhidos entre os ateus. E aí, quando você entra para a faculdade, você diz: meu Deus, só essa turma mais científica, filosófica, eram todos ateus. Não, existem muitos que creem em Cristo, que creem na palavra, que creem no ser superior. No entanto, esses são descartados na sua maioria. E aí você sofre muito numa faculdade, porque você acha que só tem pensadores ateus, e não é assim. Veja o que Nietzsche diz a respeito do cristianismo. Ele diz: já a palavra cristianismo é um mal entendido. No fundo, houve apenas um cristão, e esse morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz. É verdade isso? E por que essas pessoas falam dessa maneira a respeito do cristianismo, a respeito de Deus? É porque eles não conhecem o Deus das Escrituras. Mas eles falam dessa forma arrogante e prepotente, porque eles acreditam que já conheceram tudo a respeito do Deus das Escrituras. E não é assim. O absoluto não pode ser entendido plenamente pelo relativo. Deus é absoluto, você é relativo. Você não tem como entender o absoluto na sua plenitude. O Criador não se submete à dissecação da criatura. Não se sonda o insondável. É por isso que essas pessoas que se acham entendidas demais e que averiguaram um pouco a respeito da religião, da Bíblia, coisas assim, eles se gabam porque conhecem: eu já estudei a Bíblia de capa a capa. Como se eles tivessem condição de dissecar Deus como eles fazem.
seus experimentos científicos. O homem, no pedestal de sua suposta grandeza, no trono da racionalidade concedida, tem procurado definir a divindade, definir a Deus, descrever os seus atos e desvendar os mistérios dos seus eternos decretos. Ele luta para isso, para tentar entender e desvendar. Quando eles percebem que não são tudo isso, se frustram e se tornam inimigos da verdade. O resultado tem sido o pior possível: negação da soberania de Deus, relativização de sua vontade expressa em seu pleno Criador, em ser o pleno Criador e observador. Então as pessoas, porque não conhecem e entender a Deus, aí começam a falar a respeito dele da forma que bem entendem. E vão falando, e vão dizendo como é Deus, e a vontade dele é essa, e começam a falar sem conhecer. Antropocentrização completa no meio da redenção, ou a intromissão da vontade humana nos mistérios divinos por intermédio da chamada fé cooperante ou a inventada fé preveniente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que você volta para o homem a questão da redenção. Cristo fez uma parte e eu fiz outra. Deus decretou, mas ele olhou para o futuro e disse: eu só vou decretar porque eu estou vendo que no futuro você vai fazer. Então eu decreto que você será meu. E eles começam a inventar coisas que, se você for olhar direitinho, no fundo tem glória de homens no meio. Essa fé preveniente é justamente essa fé que diz que Deus olhou para o futuro e viu: nossa, esse povo aqui que ainda nem criei, eu estou vendo que no futuro eles serão diferentes e vão ter fé, então eu escolho eles para mim. Só que isso é uma mentira, nós já vimos isso daí. Então olha, Darwin, Karl Marx, Nietzsche, Freud, são estes e outros responsáveis pelo que a academia hoje está dizendo que Deus está morto. Essas academias de conhecimento e tudo apontam Deus como que não existiu. Não, Deus morreu. E eles são os escolhidos para representarem, para serem estudados pelos jovens, não é por quem ingressa numa faculdade. Então foi isso que ele disse, que o cristianismo, na verdade, é um engano, é um mal entendido. Só existiu um cristão. Então ele confessa que Jesus Cristo existiu, mas foi um homem comum, morreu na cruz. Como Jesus morreu o cristianismo, foi o único cristão e também o evangelho. Freud, ele acusava a religião de 3 males. E aí eu quero que vocês reflitam bem nessa questão e vejam se ele é justo no que ele fala, ou se o que ele fala é simplesmente fundamentado em ignorância. Em primeiro lugar, ele vê que na religião os homens são mantidos na imaturidade. Ele diz que a religião serve para deixar você imaturo, para não permitir que você cresça, que você adquira o conhecimento, a liberdade. Aí ele faz um paralelo com as crianças. Ele diz que as crianças, quando se sentem desamparadas, com medo, buscam pelos pais, pelo abrigo, pela proteção dos pais, e esperam deles esse cuidado. Fala também que as crianças, elas não são responsáveis por si próprias, mas são conduzidas pelos pais. Mas que nos primeiros anos de sua vida natural, isso é necessário. Não deveria permanecer quando as pessoas se tornam adultas. Então, ele está acusando você de, quando criancinha, depender para tudo dos pais. E aí se tornou adulto e não quer ser responsável. Agora, transfere essa dependência dos pais para Deus e vive como uma criancinha que não tem maturidade. Elas devem poder libertar-se dos progenitores e tornar-se autônomas.
se não quiserem falhar em sua vida. Então, é justo esse tipo de acusação? Dizer que a religião torna você uma criancinha imatura que não desenvolve, que não tem autonomia e que não sabe resolver as coisas por si, é justo essa acusação? De forma alguma. Isso é uma maldade e não se dá para saber se intencional ou por ignorância. Mas um homem tão estudado é difícil, não é? Você pensar que é pura ignorância. A dependência não é má em si, primeiro a gente sabe disso. A criança cresce dependendo dos pais, o adulto não se torna autossuficiente nunca. Ele necessita de certo acolhimento, de certo cuidado, de certa atenção. Concordam com isso? Às vezes você adquire uma doença e aí você vai se tornar totalmente dependente. Você volta a ser criança. Mas aí não é porque eu quis, é porque eu fui forçado. Tudo bem. Mas em quantas coisas você não depende dos outros? Não é? Você não é autossuficiente. Então isso é como se quisesse trazer o homem para uma vanglória, de dizer, olha, eu consigo, eu faço, eu não preciso dos meus pais, eu não preciso de um Deus, eu consigo me virar sozinho, mas é mentira. Ele não consegue se virar sozinho. É uma cadeia, se você observar, é uma cadeia de dependência. Esses bancos aqui, por exemplo, foram criados e aí você dependeu dos bancos para poder sentar e por aí você vai observando que existe toda uma cadeia, onde você não pode se sentir o dono de si mesmo e que não depende das pessoas e que não depende dos outros. Mas o adulto precisa ter essa autonomia. Tudo bem, mas até quando? Você é autônomo até que ponto? Será que você não depende da sua família? Será que... Então, é preciso analisar direitinho essas questões. Elas devem aprender, ele diz, né, Freud, a superar sozinhas, os medos e as necessidades, onde estas puderem ser superadas e onde isso não for possível, a suportá-las. Então, ele está dizendo que o cristianismo, que a religião, que Deus impede você de superar os seus problemas, de enfrentar sozinho os seus problemas, ou de suportá-los quando você não consegue superá-los. Primeiro, às vezes a maioria das vezes a gente supera os nossos problemas com a ajuda de pessoas. Mas eu sou autônomo, eu que decidi ir em busca de ajuda e tudo. Não foi a pessoa que fez só por mim quando eu era criança. Mas também o cristão é assim. O cristão é autônomo, ele faz as coisas, ele enfrenta as coisas, ele luta as coisas, ele suporta do mesmo jeito que o incrédulo. Só que, é óbvio, confiando e entendendo que essa força procede de Deus. Mas ele enfrenta. A isso, segundo Freud, se contrapõe a religião. Ela propõe Deus como aquele que aparentemente faculta aos homens que eles possam permanecer como crianças e não precisem tornar-se adultos. É verdade isso? Isso é uma mentira. Isso é de quem não conhece o cristianismo. Como se fosse uma criança que não quer assumir responsabilidades. Mas isso é uma mentira. Quem conhece o cristianismo na sua essência, quem conhece o próprio Cristo, sabe como Cristo é severo nessa questão de não dar moleza para ninguém. Eu não conheço. Mestre, seguir-te-ei para onde tu fores. Saiba que as raposas têm seus covis. Olha, os passarinhos têm ninhos para si. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que quer ir? Tem certeza que quer me seguir para viver pior que um animal? Porque o animal tem mais conforto do que vocês vão ter. Tem certeza que quer enfrentar? E aí ele vem dizendo umas baboseiras dessas, não é? Então vejam só. Na realidade, porém, segundo a convicção de Freud, a religião não pode ajudá-los.
Agora ele está atacando a história. Porque se você estudar a história, você vai ver o quanto pessoas foram ajudadas pela sua fé. Eu não posso negar isso. Perigos e miséria não são afastados, porém surgem tanto quanto mais dura e perfidamente. Veja, o que ele está dizendo é que você que segue a Cristo, você que crê em Deus, você está iludido achando que os perigos vão ser afastados de sua vida. Você está sendo enganado pelo cristianismo quando você pensa que o mal não te alcançará. Mas é isso que vocês pensam? Que porque seguem a Deus não passarão por perigos? Não, sofrerão. Justamente, mas observe que ele estudou talvez, alguns grupos religiosos que não acreditam que crente tem que sofrer, que crente tem que passar por dificuldade. E aí ele pega esse ponto e diz: olha, o cristianismo fala isso, mas é de quem não conhece o Deus das Escrituras. Até porque, veja aí, Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, vão sofrer. Você quer viver em Cristo de forma piedosa? Quero. Prepare-se para o sofrimento, certo? Então, é mentira quando se diz que o cristão que segue o Senhor Jesus, ele não crê que passará por dificuldades nessa vida. É mentira. Porque vos foi concedida, aí Paulo está dizendo que foi concedido ao povo de Deus, foi concedido a vocês a graça. Foi concedida a vocês a graça. Graça de quê? De padecer por Cristo, de morrer por Cristo. Vocês receberam a graça de sofrer e não negar. Porque você tem garantia de sua salvação, de que ainda que a besta se levante, o anticristo te persiga e mande você negar, mediante a morte ou o sofrimento, você tem certeza de que não negará. Porque foi concedida a graça para você padecer por Cristo. Então observe que o cristão sim vai sofrer e não nega o sofrimento, e não vive como criança, mas vive como adulto. O próprio Paulo diz: quando eu era criança, pensava como criança, sentia como criança, vivia como criança. Agora que eu cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas de criança. Assim é a vida cristã. E não somente crer nele. Então você recebeu a graça de padecer por Jesus Cristo e não somente de crer. Você recebeu a graça para essas duas coisas, para padecer e para crer. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Vocês vão sofrer do mesmo jeito que eu sofri. Então o cristianismo não ilude ninguém de dizer que me siga que seus problemas vão acabar. Isso é mentira. Todos são dependentes de certa forma, uns dos outros. O próprio Freud é uma prova de que os adultos ajudam os adultos, né? De que um depende do outro, como uma criança depende do pai. Quantas pessoas ele não atendeu na vida? Prova de que adultos procuram alguém porque eles estão perdidos, como uma criança que não sabe o que fazer. A religião é a única, na visão de Freud, que não pode conduzir o homem. É triste isso, porque ele não ataca nada, mas ataca a religião. A religião não digo no sentido de, não, é no sentido de Deus mesmo. Troca o nome religião por Deus, certo? Deus é o único, na visão de Freud, que não pode conduzir o homem, até porque ele era ateu, né? Agora, por que ele era tão revoltado assim com a religião? Freud, ele passou por um trauma muito grande,
e ele levou para o resto da vida dele. Ele morreu com esse trauma. Ele estava, quando criança, seguindo com o pai por uma calçada. Ele era judeu, o pai dele judeu, estavam na Alemanha, e os alemães já tinham muita raiva dos judeus, e aí ele ia pela mesma calçada, foi passando por um alemão, e esse alemão deu um tapa na cabeça de Freud, que o chapéu voou. Não, de Freud não, do pai de Freud, que o chapéu voou. E a criança, e ele, Freud, criança, ficou olhando para o pai assim, esperando alguma reação do pai, para o pai revidar, para o pai atacar. O pai saiu da calçada, pegou ele, apanhou com o chapéu, botou na cabeça e seguiu sem fazer nada. Pronto, daí para frente ele ficou revoltado, porque ele atribuiu isso daí ao fato do pai ser judeu, como ele era, e seguir Yahvé, seguir Deus. E ele não suportou isso, a humilhação foi grande demais. Certamente ele viu o pai como um herói, né, como as crianças fazem. Mas o pai foi mais forte do que qualquer outra pessoa, mas ele viu como uma fraqueza. E aí, em segundo lugar, a religião significa para Freud o mais extremo domínio do pensamento desejoso. Que tenhamos sonhos, saudades e desejos é novamente natural, bom e necessário. Então ele diz, a religião é só um domínio do pensamento desejoso, é só sonhos, desejos. É bom você sonhar, ter desejos e tudo mais, mas ele continua: nós também devemos poder reconhecer a realidade que se lhes contrapõe. Não só é pernicioso, mas também indigno anestesiar-se de tal maneira que já não se percebam as próprias condições e relações. Então o que ele está dizendo é que por causa da religião vocês estão anestesiados, não conseguem enxergar mais a realidade das coisas, não conseguem se relacionar mais bem com as pessoas, então vocês estão paranoicos. Isso, no entanto, o fazem, segundo Freud, pessoas religiosas. Elas imaginam coisas divinas para não precisar posicionar-se ante o seu mundo. Elas se entregam à ilusão, elas recorrem à religião como um ópio, como uma droga. Né? E o Nietzsche também disse isso: a religião é o ópio do povo e tal. Só que não é assim. Eles sabem da realidade, o cristão genuíno, e ele encara a realidade, e ele enfrenta os problemas, e ele supera muitos problemas. E quando ele não consegue superar, ele resiste sim, sem andar para trás. Veja, Jesus Cristo falando no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Texto que o Lorde citou. Vocês vão passar, mas não se desanimem não. Fiquem firmes, em frente, resolvam os problemas. Entendeu? Isso é o cristianismo, coisa que ele não entende. Em relação dele dizer que foge da realidade, é como se estivesse dizendo assim: se estiver doente, Deus me cura. Não, tem aqui uma medicação. Não, Deus vai me curar. Tudo bem, Deus nos cura, a gente clama e muitas vezes Ele nos cura. Mas é verdade que vocês não querem ir para médicos? É verdade isso? Que se vocês, digamos, o seu filho sofreu um acidente, você não leva ele para o médico, é verdade isso? Não, é mentira. Nós cremos no poder de Deus que pode nos curar, e também cremos que Ele pode usar os meios, ou não é, para nos curar. Ele cura como Ele quer, ou de forma imediata, milagrosamente, ou através de instrumentos, como Paulo também sabia disso. Paulo, ele tinha o poder de orar e curar, mas às vezes Deus não queria que ele curasse, e aí ele, muito experiente na vida, passa receita medicinal para que irmãos fiquem bons através de remédios. Como ele diz
a Timóteo aqui, por exemplo, no capítulo 5, na sua primeira epístola, no versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Timóteo estava frequentemente doente. Aí Paulo diz: toma uma receita aqui, ó, medicamento para você, um pouquinho. Aí tem quem gosta de se embriagar, usa esse texto, pois não. Era pastor. Timóteo era um jovem pastor e estava recebendo agora uma receita. Mas por que Paulo não orou e curou? Porque Deus não quis. E porque ele até com a sogra curava outros? Porque Deus quis. Então observe, em terceiro lugar, Freud vê na religião uma ordem cultural imposta que se equipara a uma enfermidade psíquica, uma neurose. Muitas vezes, quando se sentem sobrecarregadas, as pessoas procuram uma proteção perigosa. Elas já atribuem de maneira exagerada um lugar estável às coisas que as circundam. Submetem-se em sua conduta a regras estranhas, parecendo aos seus concidadãos estranhos ou até perturbados. Então o que ele está dizendo é que essas pessoas religiosas, elas se entregam a um costume tão estranho, que quem vê de fora diz: olha, essas pessoas são perturbadas, essas pessoas, é perigo elas viverem em sociedade. Mas é mentira. Quantas pessoas você trabalha que se dá bem com você e eles não creem em Cristo? Não é? Você conversa com pessoas, é na escola, é no trabalho, é no dia a dia, e as pessoas percebem, a não ser pessoas que talvez ele observou, né, que são fanáticas demais, não é crente, sei lá, e tem umas atitudes realmente que a Bíblia não ensina. Mas quando Paulo diz assim, olha, eu já vos disse que não se associem com os imundos. Eu não estou falando propriamente dos imundos desta vida, não, deste mundo, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Eu estou falando, não se associe àquele que se diz irmão e é roubador, criminoso, e sai dizendo os pecados. E aí ele diz: com esse nem mesmo com mais. Mas com as pessoas do dia a dia, a Bíblia manda a gente ter uma boa relação. E esse Freud, ele estava ali jogando o povo como um louco. Sempre que a palavra de Deus julga ele, pode dizer assim, porque a palavra de Deus é loucura para os justamente. Veja, eles o fazem por não ter aprendido a entender-se razoavelmente com o seu mundo. Mas é tudo calúnia, irmãos. Ele não conhece o que é verdadeiramente o cristianismo. Elas necessitam de seguranças adicionais. Com isso, porém, eles estreitam violentamente seu espaço vital e suas possibilidades vitais. Como quem diz assim, eles só querem ter relação com o grupinho deles, não quer conversar com ninguém, não quer se socializar com ninguém. Sua capacidade de conduzir-se significativamente entre outras pessoas e comunicar-se racionalmente com elas se reduz, e são elas que mais sofrem com isso. De fato, pode ter alguma pessoa que não conhece as Escrituras e que age assim, mas isso não é o cristianismo. Ele não pode atacar o cristianismo com essas calúnias. A inquietude que as conduz não pode ser afastada dessa maneira, mas até ainda aumentada. Aí eu trago aqui um exemplo de Freud e Jung. Veja só, eles se tornaram grandíssimos amigos. Freud é o pai da psicanálise e Jung é o pai da psicanálise analítica. Um cria em Deus, Jung, e Freud não cria em Deus. Mas eles se tornaram muito amigos. Mas veja só, Freud, ele fala que as pessoas não, o cristão, ele se isola e não quer se socializar com pessoas, mas ele passou por uma situação que condena ele nessa questão, porque ele foi trocando experiência com Jung. Só que quando Jung discordou dele de algumas coisas e apresentou outra possibilidade
que certa vez ele estava em uma reunião e foi entrando na sala. Quando ele olhou que viu que era ele que ele estava entrando, ele teve um desmaio do impacto tão grande que ele sentiu só com a presença. Agora me diga, uma pessoa dessa associada, não é? E aconteceu mais. Quando ele viu que alunos dele estavam trazendo ideias diferentes da dele em alguns aspectos, ele cortou relação com esses alunos, elaborou um tipo de anel para colocar nas pessoas que seguiam ele, para que essas pessoas tivessem um compromisso de nunca fugir daquilo que ele estava instruindo e orientando. Então observe, ele contribuiu muito para a sociedade, ajudou muitas pessoas e ainda ajuda, sim, ninguém vai negar isso. No entanto, quando ele abre a boca para falar de Deus, do cristianismo, ele só fala besteira. E ele não conseguiu nem viver aquilo que ele cobra do cristianismo. Mas e aí nós? Como é que nós vivemos o cristianismo verdadeiramente? Entre os irmãos, como é a convivência de vocês? Vocês parecem mais com Freud ou se parecem mais com aquilo que Cristo pede de vocês? Preciso você avaliar isso. Porque se há rixinha, discórdia, contenda, por exemplo, aqui na igreja, coração amargurado, pode ter certeza, cabe a acusação de Freud sobre você. Você diz que ama esse Deus Todo-Poderoso, com seus decretos soberanos, mas quer viver da sua maneira. Então é preciso você ter cuidado. Me diga, se Cristo não quer que a gente tenha boa relação uns com os outros e também com as pessoas da fora. Me diga se não é isso que Paulo está dizendo aos Romanos, capítulo 12, do 17 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Como é que você tem feito? O irmão falou mal de mim, também eu vou falar mal dele agora. É assim? Não. Porque se for, é um seguidor de Freud e não de Cristo. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha aí o que é o cristianismo, que o coitado de Freud não conseguiu descobrir. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É isso que você vive e faz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não se vinguem, dê lugar à ira. Como assim? Eu não devo me vingar, eu devo dar lugar à ira? A ira de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando ele diz, olha, não se vingue, deixe para Deus. Ele é quem tem poder e autoridade para se vingar. Deixe com ele, com a ira de Deus. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você não tem autoridade para se irar contra o seu irmão, para guardar mágoa do seu irmão, rancor do seu irmão. Você não tem essa autoridade. Você não é Deus. Você foi chamado para ter boa relação. Mas ele me fez o mal, então pague com o bem. Eu não aceito, então saia do cristianismo. Para dizer que é cristão e viver do seu jeito, não dá certo. O próprio Cristo não vai aceitar. E aí continua. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal. Como? Com o bem. E aí eu termino falando um pouco a respeito de Jung, aquele que teve a discussão com Freud, e uma das discussões era justamente sobre a importância da religião, de Deus. E aí você vê poucas coisas
nas faculdades sobre Jung, sobre Viktor Frankl, que criam em Deus, quer dizer, psicanalistas, psicólogos que criam em Deus, criaram escolas de psicologia, mas eles são colocados lá no fundo da gaveta. E todos aqueles que contrariam a fé são trazidos à tona. E o coitado do estudante ali na faculdade, sem saber de nada, fica, nossa, e ninguém que tem algum conhecimento científico crê em Deus? Sim, muitos. Você só está sendo enganado ali. Aí ele diz assim, tudo o que aprendi levou-me passo a passo a uma inabalável convicção da existência de Deus. Eu só acredito naquilo que sei, e isso elimina a crença. Portanto, não baseio a sua existência, a existência de Deus, na crença. Eu sei que Ele existe, certo? Então são pessoas que realmente também passaram pelo mesmo nível de conhecimento e que não sucumbiram da fé. Mas outros, até que um dia creram quando crianças, sucumbiram. Mas aí está dentro da soberania de Deus e dentro do cuidado de Deus, né? O que nós precisamos fazer é ter essa convicção de que o nosso Deus é soberano, de que Ele nos deu responsabilidades e de que Ele pede que a gente não seja como meninos, que é enganado por qualquer astúcia de homens maliciosos, mas que sejamos adultos, né? Que saibamos discernir entre o bem e o mal. Tá certo, irmãos? Alguma pergunta? Os irmãos querem compartilhar alguma coisa? Henrique, eu estava observando na internet a avaliação desse homem, Freud, ele, julgando os cristãos como se fossem irresponsáveis, mas ele talvez não tenha observado que os grandes líderes do mundo, através de revelações que Deus trouxe a seus servos, eles conduziram a história, tipo Faraó, quando José falou a respeito do sonho, né, que ele guardou e manteve aqueles mantimentos para que nos anos de seca pudesse sobre o mundo. Dário, que recebeu de Deus uma revelação que ele não daria, tem também o rei Assuero, tem Davi, entre tantos outros que foram conduzidos e creram naquilo que os homens de Deus revelaram a ele. Ele não levou em conta esses grandes líderes que sofreram influência da palavra, né? E justamente Deus. E além desses grandes líderes que a Escritura fala, muitos outros grandes líderes também que trabalharam com essa questão da ciência e tem nomes maiores que o do próprio Freud e que ele não considera. Quer dizer, muitas pessoas que desenvolveram técnicas científicas e tudo e que criam em Deus e que trouxeram suportes, até porque apoiados estavam nessa fé de que Deus é capaz de fazer, aí ele descarta tudo isso, como se ele não estivesse dando valor ao que um dia fez ele chegar ali, né? A época do cristão é totalmente diferente. A época que o Senhor tem nos ensinado maturidade, servir, na verdade, ser prudente. Tanto é que a doutrina da igreja era clara. E como é que às vezes um membro depende do outro. Eles são interdependentes um do outro, né? Então você vê o fim desses camaradas. É triste, né? Quando você vê que o membro morreu
irmão gosta de alguma coisa, eu tenho obrigação de dar ao irmão aquilo que o senhor está interessado, né? Se eu gosto de alguma coisa, o senhor tem essa obrigação de dar, a não ser que seja para prejuízo moral, cristão, aí a gente não faz. Mas a Bíblia diz que a gente deve agradar o outro em tudo, que é bom para a edificação. Por quê? Eu preciso de algo de sua parte e o senhor não vai me dar. Ah, não, você é muito infantil, você é isso e aquilo. Não dê. Né? Da mesma forma é para o senhor. Então a gente procura agradar em tudo ao irmão. Mas não está acontecendo isso nas igrejas. Não está. Pelo contrário, não me agradou. E aí eu também não agrado. É sentimento de rancor, de vingança, de amargura. Coisas simples, não quer dar ao outro um olhar, um sorriso, uma palavra, porque fica ali, eu tenho um problema com aquele, eu tenho um problema com aquela. Isso não é coisa de quem foi chamado para o cristianismo. Aleluia, a gente tem que se dar pelo outro. Cobre menos e se doe mais. Quando você ficar com raiva de um irmão, pare e pense. Será que não é porque eu estou querendo algo dele? Mas se eu estou querendo algo dele, eu estou pensando primeiro em mim e depois nele. Não, eu preciso pensar primeiro nele. Então só essa tua amargura, só esse teu aborrecimento já é uma prova de que você está fugindo sem perceber do cristianismo. Certo? Então, o que Deus pede é que a gente agrade um ao outro. Vou trazer uma referência assim da Bíblia a respeito de demandas, né, que ele acusava os cristãos de terem demandas e não saber conviver, né, não saber conviver em sociedade. Aqui, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ou usa algum de vós tendo algum negócio contra o outro e a juízo perante os ímpios e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas minhas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiver negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós um sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e esperando os infiéis. Na verdade, é já uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazer a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? É verdade. Então, chama mesmo quem está responsabilidade. Assuma, resolva, enfrente tudo contra justamente o que Freud acusa caluniosamente os cristãos. Né? É a única coisa que o Senhor nos permite a dever, é o amor. Dever nada a ninguém, exceto o amor. E se você não consegue dever isso, então você está no lugar errado, né? Eu agradeço a palavra.